Nós, de fato, temos aprofundado nesse assunto, temos entendido o que a palavra nos ensina sobre orar. A palavra nos ensina sobre diversos temas, e um dos mais importantes é sobre oração. Então eu quero te incentivar a clicar lá no YouTube, a ouvir essa mensagem, porque você vai ser certamente edificado. Amém? Eu não tenho dúvida, você será certamente edificado. Amém? Nós temos vários testemunhos, hoje nós teremos mais um aqui sendo compartilhado conosco. Quero que você ore comigo. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de celebrarmos ao Senhor, de estarmos aqui nesse momento, ouvindo da Sua palavra, buscando juntos em oração, em louvor, Deus, na comunhão. Espírito Santo, nos ajude, nós precisamos do Senhor. Que seja o Senhor, Deus, a nos conduzir conforme a Tua palavra. Deus, que eu não venha querer usar a palavra, mas que a palavra possa me usar inteiramente, Jesus. Senhor, toca em cada coração. Que haja nesse momento, Deus, a sensibilidade para ouvir. Que haja nesse momento a preparação, Deus, da nossa mente, do nosso coração. Nós não estamos aqui para ouvirmos uma palavra, Deus, de simples motivação ou de conhecimento humano. Nós estamos aqui para conhecer a mente do Senhor. Nós estamos aqui para sermos ensinados, exortados. Deus, nós estamos aqui para crescer na Tua graça, no Teu conhecimento. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos transforma pela Tua palavra. Eu declaro agora por terra toda convicção humana que tenta prevalecer sobre a Tua palavra. Eu declaro por terra agora toda lógica humana que venha prevalecer, querer questionar, Deus, o Teu poder. Nós devemos sim estudar, nós devemos sim perguntar, questionar, mas acima de tudo deve estar o Teu poder, acima de tudo deve estar a fé naquilo que o Senhor diz. Aquilo que o Senhor diz é lei sobre a nossa vida, aquilo que o Senhor diz é princípio que iremos cumprir, aquilo que o Senhor diz sobre as nossas vidas é verdade absoluta. Nós confiamos no Senhor, nós cremos em Ti de maneira absoluta, nós honramos a Tua presença, nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Dá um aplauso com força, não é de qualquer jeito. Amém, aleluia. Então nós temos falado sobre o poder da oração específica. E nós temos também sempre a intenção de trazer testemunhos à frente, porque o testemunho provoca novos milagres. Amém? O testemunho provoca novos milagres. Então quero convidar o John para estar compartilhando aqui com a gente. E eu quero que você possa se atentar e tudo aquilo que nós vivemos na individualidade, cada um na sua particularidade com Deus, quando nós compartilhamos, nós de uma certa forma edificamos, nós geramos ao mesmo tempo, muitas pessoas hoje pensam que Deus não faz mais como fazia antes. Mas quando nós compartilhamos, nós abrimos os olhos do nosso irmão, nós alimentamos o apetite espiritual daqueles que estão congregando conosco. Amém? Então, é muito importante que sempre estejamos compartilhando. Boa tarde, meu irmão. Nada. Graças a Deus, igreja, boa noite. Voltando um pouco no tempo, estava refletindo. Eu fiz uma viagem para poder fazer uma agenda que eu estou para poder fazer desde 2019. Foi sexta-feira e ontem eu voltei. Estava contando, sabe, um pouco disso na van com os rapazes que foram tocar e lembrando como que começou esse processo na minha vida desde quando eu entrei aqui na igreja, sabe, desde quando eu comecei realmente a ser mentorado pelo Davi, pelo bispo, pessoas que me acolheram e me receberam, assim como todos vocês, né? E eu tinha uma dificuldade muito grande com a oração, quando ela era repetitiva demais. Deus não é surdo. Eu tinha para mim isso. Falei com o Davi, a gente fazia umas reuniões na casa dele, e eu estava lembrando disso. Aí depois o Davi me ligou, cara, posso te ligar? Rapidinho. Estou aqui estudando a palavra, no livro de Daniel, e queria compartilhar com você. Aí ligou para mim, ligou para a Keila, a gente conversou sobre isso, e comecei vou orar. E há uns 3 meses, né, no último mês, as coisas começaram a melhorar, mas não por minha responsabilidade ou porque eu fiz alguma coisa, porque Deus fez por mim. E quando Davi começou a pregar sobre o poder da oração específica, estava passando um momento assim bem complicado financeiramente em casa, sabe, assim, passando dificuldade mesmo. Algumas pessoas me ajudaram da igreja e eu sempre fui uma pessoa que
Eu saí de casa aos 18 anos, eu sempre detive o controle financeiro, eu sempre corri atrás, eu nunca tive preguiça de trabalhar, então eu tinha uma meta pessoal. E era assim. E todas as portas simplesmente se fecharam. Tudo. Não tinha um lugar que eu batia que falava assim, não, pode vir aqui fazer um serviço para mim. Eu mandei mensagem para todos os meus clientes, pessoas próximas, pessoas distantes, pessoas que eu atendi ao longo de toda a minha carreira. Eu trabalho com elétrica há 18 anos, desde meus 16 anos de idade, estou com 34, e simplesmente nenhuma das pessoas que eu procurei, não é que elas não quiseram me dar, as portas estavam fechadas. E aí eu recebi uma palavra de uma irmã na igreja. Eu estava ali no áudio, aí a irmã estava cantando aqui em cima, ela chegou lá em mim e falou assim, Deus está mandando te falar que Ele quer te ver quebrado. Ele quer te ver fraco na presença dEle. Você tem esse jeitão seu, parece que você é muito forte, você aguenta a pancada, né? Falei, mas Ele quer te ver fraco na presença dEle. Guardei aquilo e segui. Nada melhorou. As contas começaram a vencer, eu pago pensão dos meus filhos, não consegui pagar. Eu não consegui pagar a minha luz, eu não consegui pagar a minha água, as coisas dentro de casa começaram a acabar. E, para a cabeça de um pai de família, de um homem, isso é preocupante. A gente se sente culpado, muitas vezes, por não conseguir cumprir aquilo que a gente estabelece como meta pessoal dentro da nossa casa. E um dia foi quando Davi pregou a primeira vez. E eu já tinha tentado de tudo, irmãos. Tudo. Eu tentei tudo. Tudo. Até o que não devia, eu tentei. Desespero. E não consegui. Aí foi num domingo de manhã, o irmão Messias mandou para mim uma mensagem, liberou uma palavra para mim também. Aí falou assim, irmão, estou te mandando um dinheiro aí para você poder ir na igreja. Aí eu passei mal, não consegui vir no culto. Aí no outro domingo, Davi pregou a primeira vez sobre o poder da oração específica. E nada tinha melhorado. Aí eu cheguei em casa depois do culto, quebrado, emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, devendo, sem saber o que seria amanhã. E eu falei assim, então tá bom, então, vamos ver se o negócio funciona. Eu vou abrir mão, porque a gente acha que detém o controle da nossa vida. A gente acha que a gente tem o poder realmente de fazer e acontecer alguma coisa, mas não tem. E eu fiz uma oração muito específica. Eu falei, Deus, eu não aguento mais. Estou cansado, o Senhor sabe disso, mas eu sei que eu tentei. Mas eu não quero tentar mais. Eu estou abrindo mão para o Senhor fazer para mim. Para o Senhor mostrar o que o Senhor quer para a minha vida, para a vida da minha família, dos meus filhos. Eu não sei o que o Senhor quer, mas eu tenho certeza que é muito melhor do que eu sonho. É muito melhor. E eu não dormi naquele dia. Eu fui para a sala, a Keila dormiu, todo mundo sabe, minha esposa está grávida, ela estava dormindo, eu fui para a sala. Aí eu fiquei lá rolando um monte de foto. Aí eu achei uma foto com um amigo meu de 2017. Eu trabalhava na Toshiba, dei aula para ele, no Senai. E aí mandei a foto para ele de madrugada, e no outro dia de manhã eu acordei, ele falou assim, ó, cara, que bacana, saudade de você, eu tenho muita gratidão pela sua vida, você me ensinou muita coisa, me manda seu Pix aí. Aí eu falei, para quê? Não, só me manda, depois eu te falo. Aí eu peguei e mandei. Ele me mandou R$2.000. Não é sobre dinheiro, tá, irmãos? Não é sobre dinheiro. É sobre realmente se deixar depender de Deus, sabe? Porque Ele faz por nós. Enquanto eu tentei, enquanto eu estava ali batendo cabeça, dando murro em ponta de faca, né, como se diz, eu não consegui nada. E aí eu lembrei, na segunda de manhã, Ele quer te ver quebrado. Ele quer te ver fraco na presença dEle. E eu não tinha mais escolha, eu não tinha mais saída, eu não tinha o que fazer. Aí eu peguei e fiz a oração no domingo. Senhor, eu quero que o Senhor alargue e abra as portas de uma forma que eu não suporte e dê conta de trabalhar. Estou até precisando de mudar a oração agora. Falei com o Davi domingo passado. Aí uma pessoa me indicou numa empresa, e eu falei que eu não voltaria a trabalhar de CLT, eu estou empreendendo já tem uns 5 anos, e eu procrastinei fazer o tal do currículo. Aí a pessoa falou assim, ô John, manda para mim o negócio aí, eu vou ter que ir bater no você para você fazer para mim. Eu falei, não, eu vou fazer para você hoje. Fiz. Entregou o currículo, no outro dia a empresa me ligou, fiz a entrevista. Aí no outro dia, 2 dias se passaram, a empresa falou assim, não, você passou na vaga. Só que é o seguinte, a gente quer te oferecer outra vaga. E a outra vaga era 2 vezes melhor do que a vaga que eu fiz entrevista. Aí eu aceitei, fiz o processo, estou fechado desde o dia 20, não estou trabalhando, já estou recebendo. E a escala eu consigo ainda empreender, porque eu vou ter eu vou trabalhar de 12 a 14 dias no mês, consigo ainda
manter o que eu estou fazendo, as obras que eu estou fazendo. E desde então, irmãos, que eu realmente fiz essa oração pedindo para Deus abrir as portas mesmo, porque eu tinha compromissos a cumprir e fui totalmente específico naquilo que eu estava precisando. Coloquei as cartas na mesa mesmo. Eu preciso mudar da minha casa, eu preciso fazer isso. Eu coloquei tudo em pratos limpos. E eu realmente fiz isso, eu abri mão, sabe, do meu orgulho, do meu ego, de achar que eu posso alguma coisa, que eu sei alguma coisa, que eu consigo alguma coisa sozinho, pela força do meu braço. E botei realmente o controle total da minha vida na mão de Deus. Não só o financeiro, sabe? E terminando, nessa viagem, o Lázaro, eu estava contando esse testemunho para eles dentro da van, quando a gente estava indo. E aí, quando eu acabei de contar para ele, ele falou assim, cara, isso é resposta de oração. Porque eu quero parar de tocar na noite também. Já recebi várias palavras de algumas pessoas e eu não orava, porque eu falava que Deus não me ouvia. Mas eu fiz uma oração ontem específica, eu compartilhei a palavra com ele também, que está no YouTube, e ele falou assim, cara, ontem eu orei exatamente para poder escutar o que você está falando comigo aqui agora. Então, assim, Deus está fazendo aqui e está fluindo através de nós para outras pessoas também. Espero que alegre o coração dos irmãos, que edifique a fé dos irmãos. Tá? Sou muito feliz e glória a Deus por isso. Muito obrigado. E conforme foi a oração, aconteceu, né? Ele compartilhou comigo e falou assim, Davi, eu não estou dando conta de atender o tanto de chamada que está vindo, de serviço, de pessoas pedindo para trabalhar em tal obra, de fazer aquilo, eu não estou dando conta. Não foi isso? Então, glória a Deus por tudo. A palavra do Senhor ela é poderosa. Quem vive por ela, meu irmão, desfruta. Quem honra a palavra, desfruta da unção da palavra de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, né, que você comece de fato a viver aquilo que a palavra te convida a viver, que é viver uma vida sobrenatural. O sobrenatural deve ser natural. Por isso que o nosso tema é vivendo naturalmente o sobrenatural. Amém? E nós temos um Deus que Ele nos ensina a sermos pontuais, específicos. Ninguém manipula a Deus, mas Ele nos instrui a orar com especificidade. Ele nos instrui a trabalharmos a nossa vida de oração, de maneira que não seja simplesmente uma conversa vaga. Porque nós entendemos na semana passada que uma oração vaga produz uma fé vaga. E uma fé vaga produz uma vida vaga, fraca, sem sentido. Então, uma das coisas mais importantes que nós devemos buscar e entender é entender a mente de Deus. A mente de Deus, ela é mais importante do que a mão de Deus. Consegue compreender? A mente de Deus, ela é mais importante do que a mão de Deus. A mão de Deus fala sobre os seus atos, mas a mente de Deus oferece a sua sabedoria. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, Moisés conheceu a mente de Deus. Ele subia para o Monte Horebe, ele subia para orar, para conversar, e Rubens, ele compreendia, ele conhecia a mente de Deus. Não é isso, Messias? O povo de Israel, no entanto, conheceram somente a mão de Deus. Viram as pragas, viram o mar se transformar em sangue, viram o mar se abrir, viram a coluna de fogo, viram a densa nuvem sobre eles, viram codornizes caírem quando eles pediram carne, viram maná todos os dias no orvalho da manhã, viram o mar se abrir e atravessar a seco. O povo de Israel, eles viram o poder de Deus, eles viram a mão de Deus, mas eles não conheceram a mente do Senhor. Mas quem conhece a mente de Deus, é envolvido por ela e desenvolve daí uma credibilidade e uma virtude que só tem quem o conhece. Credibilidade e virtude. Essa credibilidade e virtude deve fazer parte da nossa vida como filhos de Deus. Já viu aquela pessoa que onde ela coloca os seus pés, aquele negócio prospera? Seja ministerialmente, onde aquela pessoa atua ministerialmente, aquele ministério floresce. Já viu aquela pessoa que, ao orar, as suas orações, elas têm um poder de acontecimento sobre o que ela declara, sobre o que ela profetiza, sobre o que ela ora, muito grande? Já percebeu isso?
Já viu aquela pessoa que onde ela toca, as coisas fluem e acontecem? Não que não tenham problemas, tem muitas vezes diversos problemas, como qualquer um. Mas são pessoas que têm virtude, têm credibilidade com Deus. Todos aqui que sabem o que é ter filhos, e aqueles que não têm ou não têm filho, mas obviamente, se você tem filho, se você tem amigos, se você tem colegas, tem aqueles que têm mais credibilidade, sim ou não? Sim ou não? Então, da mesma forma, a nossa vida é para com Deus. Então, eu descobri que o propósito de um homem, de uma mulher, é a coisa mais importante na vida dessa pessoa. E eu acredito que a maior tragédia na vida não é a morte, mas a grande tragédia da vida é uma vida sem propósito. E nós devemos entender que o propósito da nossa vida está diretamente ligado à nossa vida de oração. Porque quando nós temos uma vida de oração, nós nos conectamos com aquele que criou a nossa vida, aquele que desenhou o nosso propósito, aquele que nos formou para um determinado fim. Então é mais trágico estar vivo e não saber o porquê, do que estar morto e não conhecer a vida. Quantos estão somente sobrevivendo, dia após dia? Então, há uma simples declaração no livro de Provérbios que, se você observar atentamente, ela muda muita coisa. Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o... Vamos lá. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Em outras palavras, Deus considera mais o propósito dele para você do que os seus próprios planos para você mesmo. Se você observar atentamente o que está aqui, Nise, você vai perceber que o propósito de Deus para você é mais importante do que todos os outros planos que você possa fazer para a sua própria vida. Então, por que você não dedica mais tempo a conhecer aquele que te criou? Por que você não dedica mais tempo a ter intimidade àquele que criou todas as coisas? Sendo que o propósito dele, Andréia, é mais importante do que aquilo que você pensa para você mesmo. Por que às vezes somos tão insistentes em agirmos na nossa própria concepção, entendimento, racionalidade, na nossa própria força, no nosso próprio entendimento, nas nossas próprias escolhas, e buscamos tão pouco a intimidade com aquele que nos criou, aquele que dá a direção para a nossa vida, aquele que conhece o nosso futuro. Então, a palavra propósito, ela é definida no texto hebraico como a intenção original, ou o desejo da mente, nesse caso, da mente de Cristo. E propósito significa a razão original porque algo foi criado. Propósito significa motivação, é a razão da existência de algo, ou para que algo foi idealizado. Então, a minha pergunta é, por que existem tantas pessoas na igreja que não oram, mesmo sabendo da importância da oração? Bom, eu quero citar aqui alguns pontos. O John compartilhou alguns questionamentos que é natural de fazermos. Nós somos seres racionais. Então é natural termos questionamentos. E quem não pergunta, quem não questiona, normalmente é facilmente conduzido por aqueles que são questionadores. Aqueles que buscam entender, conhecer. Então nós sempre incentivamos você, questione, pergunte, leia a palavra. Se você ouvir alguma coisa que destoa daquilo que você acredita, não fique simplesmente com o que eu falei. Pegue e confira na palavra. Se o que eu falei está contrário à palavra, você deve fazer o quê? Desconsiderar. Vir até mim, inclusive, me exortar. Mas você precisa fazer o quê? Conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Então, é missão sua, é dever nosso, conferir tudo o que é falado.
Aqui nós trazemos somente o que a palavra diz, porque o que o homem diz pode trazer um entendimento ou outro, mas o que a palavra diz transforma. Amém? Então muitos não oram porque eles não obtêm resultados. Então para que eu vou orar se não adianta de nada? Muitos não oram porque têm preguiça. Aliás, até você se desenvolver na sua vida espiritual, de relacionamento com Deus, o início parece um pouco difícil sair daquela inércia. Parece que você está falando com as paredes. Parece que você, na hora que começa a orar, na hora que você vai ler a Bíblia, você começa a bocejar. O sono vem. Você começa a pestanejar. Então muitos não oram, pois se sentem como se estivessem falando para as paredes. Têm um entendimento que não são ouvidos, escutados, como o John compartilhou do seu amigo. Deus não me ouve. Muitos não oram, pois não sabem como orar. Quantas vezes, às vezes, a gente está em meio a algum evento, seja um encontro de homens, seja quando fazíamos um futebol, seja num GC, ou seja em qualquer ocasião que estamos juntos, e a gente fala, gente, vamos orar. Sempre tem aquelas pessoas que não oram por nada. Ah, não sei orar. Alguns falam assim, eu não sei falar essas palavras bonitas. Achando que oração se trata de palavras bonitas. Então, muitos também não oram, porque veem oração como um momento de angústia, um momento depressivo. Associam aquelas pessoas carrancudas, que parece que acabaram de orar e saem com a cara fechada. Você não sabe se ela teve encontro com Deus ou com o diabo, né? Mas é verdade. E então Mateus capítulo 6, versículo 5 diz assim. Mateus 6, 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam sua plena recompensa. Mas olha o que ele diz no início. Quando vocês orarem. Ele não diz se orarem. Quando orarem. Jesus tinha um ministério, tinha a sua vida de oração totalmente ativa. A palavra mostra que ele se distanciava para orar. Ele saía do tumulto, do barulho da multidão. A palavra mostra que Jesus ia orar no final da tarde, orava de madrugada, orava logo ao amanhecer. Jesus, ele orava, e quando nós paramos para observar, a Bíblia mostra que em alguns momentos Jesus orava cerca de 6, 7 horas, 5 horas. Eu não estou dizendo que você tem que orar 5 horas, não é isso. Às vezes você não tem nem esse tempo, mas você deve orar. Como diz a palavra, nenhuma hora pode ter comigo. Então, muitos não oram porque têm conflitos lógicos em sua mente, como, se Deus é soberano, então para que orar? Jailson, qual que é o propósito disso? Se Deus é soberano, por que eu devo orar? Se Deus, ele é o Todo-Poderoso e pode qualquer coisa, por que ele vai fazer aquilo que eu estou pedindo? Se Deus não pode ser influenciado pelo homem, porque a palavra fala que ele já conhece a sua mente, ele conhece as suas palavras antes que você venha falar, os seus pensamentos ele já conhece. Ele não se deixa ser manipulado por ninguém, por nenhum ser. Então, por que orar? Para que orar se eu posso orar e no final ele fazer a vontade dele, não a minha? São fatores lógicos, sim ou não? Então, eu vou te dar algumas razões pelas quais você deve orar. E a primeira dela, que eu quero compartilhar com você, é que Deus é soberano com a sua palavra. E se Ele é soberano com a sua palavra, nós devemos praticar aquilo que a palavra diz. O segundo ponto é que Deus, Ele está limitado pela sua palavra. Parece estranho isso? O Deus Todo-Poderoso, o Deus sem limites está limitado? Mas Deus está limitado pela sua palavra, porque Ele colocou essa condição de tal forma. Ele falou que Ele está sob a sua palavra, e Ele vela para que ela se cumpra. Se Ele quiser, Ele pode fazer tudo diferente. Ele é o Todo-Poderoso. Mas Deus se colocou condicionado à sua palavra.
Então, Deus nunca violará a sua palavra. Nunca. Deus não viola a sua palavra. Então, aquilo que Ele diz, aquilo que está escrito, pode ter certeza, vai se cumprir. Se Deus te dá autoridade, autonomia, se Deus te dá a liberdade, se Deus te dá o poder de declarar essa palavra com fé, e Ele diz que assim acontecerá, é a palavra dEle. Então, Ele nos diz que nós devemos orar, pois esse é o principal meio de desenvolver intimidade com Ele. E Ele nos criou para andarmos na sua intimidade. Ao orarmos, nós estamos obedecendo, e a obediência libera bênçãos à sua vida. Inclusive, libera a próxima instrução de Deus sobre você. A palavra mostra que Abraão tinha uma instrução. A próxima instrução só veio após ele obedecer a primeira. Quantas pessoas estão perguntando a Deus, pedindo a Deus direção, mas não obedecendo a primeira direção que Deus deu? Estão falhando em princípios básicos que a Bíblia ensina. Teve um irmão que veio conversar comigo e me perguntar: Davi, o dízimo é obrigado, como é que é isso? Eu falei com ele assim: meu irmão, nada na Bíblia é obrigado. O dízimo não é obrigado. Você não é obrigado a orar. Você não é obrigado nem sequer a ir à igreja. Mas a palavra te ensina princípios que você deve cumprir. Então a palavra te ensina que você deve ir à igreja. Ela fala que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. A vida se vive no corpo. E quando nós nos desconectamos do corpo, nós começamos a fazer o quê? A caminhar sozinhos. E a palavra fala que aquele que se isola busca interesses egoístas. Falei com ele: a Bíblia te fala inclusive sobre a sua castidade, sobre você casar, você se preservar para o seu casamento. Você é obrigado a fazer isso? Não, o corpo é seu. Você pode se deitar com quantas mulheres você quiser. Mas a Bíblia te ensina que você deve se guardar. Da mesma forma sobre o dízimo. A Bíblia te ensina que você deve ser dizimista, ofertante, generoso. Princípio. Princípio é instruído para que seja cumprido, não obrigado. Portanto, que nós falamos que regras, muitas vezes nós devemos quebrar. Mas princípios, quem quebra um princípio, normalmente é quebrado por ele. Então, o que nós te instruímos é: obedeça os princípios. Ah, Davi, mas isso não faz sentido para mim. Ei, aquilo que Deus manda não tem que fazer sentido para você. Você tem que obedecer. Quando Naamã estava ali procurando uma cura para sua lepra, qual que foi a instrução do profeta sobre ele? Alguém se lembra? Se mergulhar 7 vezes. E o que ele falou? Não tem rio melhor, não tem água melhor da onde eu venho? Eu vou me mergulhar naquele rio ali 7 vezes? Eu não vou vou voltar para minha terra. Deixa eu ir embora, não aguento esse desaforo. Aí os seus soldados que estavam com ele: você já veio até aqui, o que custa? Vai lá, 7 banhozinhos. E ele disse que coçou a cabeça, pensou, fazia sentido? Sim ou não? Não. Mas ao obedecer a instrução, ele foi curado. Faz sentido orar apresentando a Deus as suas petições, sendo que Ele já conhece? Faz sentido? Não faz. Quem falou que faz sentido? Para mim não faz. Um Deus que já sabe tudo antes de você vir a falar. Você precisa ainda falar? Não faz sentido. Mas o que Deus pede não tem que fazer sentido, tem que ser obedecido. Exato. O próprio Jesus, que era 100% homem e 100% Deus, nós falamos aqui, ele orava, porque a palavra fala que ele, sendo Deus, ele não se usurpou ser igual a Deus. Logo, ele só fazia o que fazia, não porque ele era Deus, por mais que fosse e tivesse poder para tal. Mas ele fez como homem, por isso ele tinha que orar, para ter, através do Espírito Santo de Deus, a legalidade que ele mesmo colocou na terra. Deus colocou leis espirituais, ao qual ele mesmo não infringe.
porque Ele vela para que a sua palavra se cumpra. Então, nós devemos obedecer para que as bênçãos do Senhor se manifestem sobre a nossa vida e para que a instrução dEle, a próxima instrução, possa também ser trazida a você através da obediência. Então, a oração nos transforma. A oração permite o florescimento dos frutos do Espírito. Nós falamos no último culto sobre os frutos do Espírito. Nós falamos sobre a longanimidade, o amor, a paciência. E quantas pessoas são pessoas tão, muitas vezes, amargas, duras, grossas, sem paciência. E quem vai te transformar é o próprio Espírito Santo de Deus, é a vida de oração. Eu estava conversando com uma determinada senhora e ela estava compartilhando comigo assim, olha, o meu filho tem um coração muito duro. Meu filho, ele tem um coração muito duro. Quando alguém faz alguma coisa para ele, ele tem dificuldade, às vezes, de perdoar, de liberar, de conseguir seguir adiante. Ele é igualzinho meu esposo. A diferença é que meu esposo é um homem de oração. Então, por ser um homem de oração, Davi, meu esposo ele tem conseguido superar isso de uma forma assim, que é incrível. Aí eu falei com ela assim, isso é maravilhoso. Agora deixa ele parar de orar. Então, quando a gente busca de Deus aquela mudança, quando a gente apresenta ao Senhor, a gente começa a ser transformado. Se você tem mágoa com alguém no seu coração, gente, isso é normal, você é um ser humano. O que não pode acontecer é deixar de orar para que essa mágoa seja superada. É que o perdão ele precisa ser sobre a mágoa, por cima, deve superar tudo isso. Você ter um certo entendimento, pensamento ruim sobre algo, está tudo bem. Todos nós somos ruins por natureza. O que não está tudo bem é você não buscar de Deus essa transformação. Quantas vezes eu já orei a Deus pedindo mudanças no meu caráter, e algumas eu já recebi, mudanças no meu temperamento, algumas eu recebi de forma maravilhosa. Já compartilhei com você sobre o fato de ser ali brigão, ser uma pessoa de estupim curto, brigava por qualquer coisa. Está ali meu pai testemunha disso, né? Na escola, briga, aquela bobeira toda. Mas eu busquei tanto que eu fui transformado. Tanto. Hoje eu só mato pernilongo. Literalmente. Gente, o quanto que nós precisamos buscar para que o fruto do Espírito seja desenvolvido em nossa vida. Para o seu casamento, para a sua vida com seu filho. Senão você vai ser uma pessoa que vem na igreja orar, igual eu já compartilhei. Estava no monte orando com um determinado pastor. Fluiu nos dons espirituais, aquela coisa mais maravilhosa. Quando desceu, eu desci com ele no carro, ele ligou para a esposa dele que estava no hotel com a menina, ele destruiu a esposa dele, xingou ela de palavrão. Eu fiquei assim, de queixo caído. Então nós precisamos de orar para desenvolver os nossos frutos do Espírito. Nós precisamos orar para desenvolver os nossos dons espirituais. Porque os dons servem a nós mesmos e servem ao próximo, servem ao corpo. Então a oração nos dá acesso à mente de Cristo, que nos permite conhecer o propósito para o qual fomos criados. Então, seja o que for que Deus diga, que Ele diz na sua palavra, se torna uma lei. E não somente para a criação, mas até para Ele mesmo. Deus se coloca sobre a sua palavra. Jeremias 1,12, vamos ler juntos? Jeremias 1,12. Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Salmo 138,2. Salmo 138,2. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e darei graças ao teu nome, por causa do teu amor leal e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Acima de todas as coisas, o teu nome e a tua palavra. Hebreus 6,18. A fim de que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós,
que nos refugiamos nele, sejamos firmemente encorajados para que nos apeguemos à esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança firme e segura como âncora da alma. Ela entra no santuário depois do véu. 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então, a única forma de você acessar a mente de Cristo é através da oração e da sua palavra. Muitas pessoas leem somente a palavra e não oram. E a palavra fala, sabe o que ela diz? Que o Espírito de Deus é quem conduz ao único entendimento. É por isso que tem pessoas que leem a Bíblia e não entendem nada, porque ela quer ler, mas não quer orar. A oração e a palavra precisam andar juntas. E eu conheço pessoas, no entanto, que gostam de orar, mas não gostam de ler, não gostam de ler a palavra, isso, nada. E constantemente estão incorrendo em erros. Sabe por quê, Nise? Ele ora, mas não lê a palavra. Aí, às vezes, ele está buscando de Deus uma palavra rema. Palavra rema é aquela palavra que Deus te fala de forma diretiva, através de uma intuição muito forte no seu coração, através de um profeta, através de uma pessoa que flui no ministério profético, através de um sonho que alguém chega e te fala, uma palavra rema, você está no culto, alguém ora em línguas e você, ou a palavra rema, ela vem de forma direta na sua vida. Entende? Alguém usado por Deus na sua vida te traz uma palavra diretiva. A palavra logos é a palavra que está escrita. E muitas vezes a pessoa está buscando de Deus um conhecimento, que Deus fale aos seus ouvidos, que Deus fale através de um irmão, que Deus use a Nise, que Deus use a Gisele, ou use a Letícia, mas já está escrito na palavra, e Deus não vai falar. Deus não vai abrir cadeado, que Ele já te deu a chave. Estão entendendo? Eu conheci uma pessoa que é um amigo meu, ele flui muito no ministério profético, Deus usa muito ele nos dons de profecia, palavra de conhecimento, ele flui muito nesse dom. Mas constantemente ele está errando em algumas situações, não naquilo que ele fala, mas em situações pessoais. Aí eu falei com ele, meu irmão, a palavra fala assim, como é que você faz assado? Até que um dia ele falou assim, Davi, eu não tenho paciência de ler a Bíblia. Eu gosto de orar, mas eu não tenho paciência de ler a Bíblia. Eu falei assim, está explicado. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos caminhar com a oração e a leitura da sua palavra. Quando nós fazemos isso, nós começamos a ter acesso à mente de Cristo. E posso falar uma coisa? Quando nós começamos a acessar a mente de Cristo, nós começamos a viver aquilo que Ele desenhou para nós. Além dos frutos do Espírito que você começa a desenvolver, se era uma mulher briguenta, chata, goteira dentro da sua casa, você começa a ser transformada. Se era um filho respondão, você começa a ser transformado. Se era um homem grosso, que não estúpido, não tinha paciência, começa a ser transformado. Era mulherengo, começa a ser transformado. Além disso, os dons começam a fluir. Você começa a fluir na... Gente, muitas pessoas às vezes ficam ali, né? Eu já ouvi uma pessoa falar, um pastor, achei isso muito franco da parte dele, compartilhou que ele se envergonhou porque ele orou para um determinado pessoa que estava manifestando ali, né, com o espírito demoníaco, e o espírito demoníaco não saiu. E essa pessoa quase foi avançar nele, tiveram que segurar aquela, e não saiu. E ele ficou extremamente envergonhado. Sabe por quê? Que muitas vezes você ora e as coisas não acontecem? Porque você passa mais tempo, ora e não acontece, não. Você pede a Deus naquele momento e não acontece. Porque você passa mais tempo, Rafinha, fazendo as coisas com a força do seu braço, do que no secreto com Ele. Jesus chegava diante do cego, cuspia no barro, passava no olho, e aquele homem voltava a enxergar. Sabe por quê? Ele tinha tempo de intimidade. No tempo de intimidade, você começa a ser o quê? Transformado. Você começa a ser de verdade empoderado pela própria palavra de Deus, pelo próprio testemunho da palavra. Quanto mais tempo você passa com Deus, na leitura da palavra, na intimidade, mais eficiente você é naquilo que você faz, no seu ministério, nos seus dons, na sua vida, nos seus negócios, no discernimento de espírito, discernimento de amizades, relacionamentos. Então, às vezes nós estamos ali batendo como um murro em ponta de faca. E se nós estivéssemos trabalhando com a força de Deus, vamos dizer assim, aquilo já teria sido superado. Então, quantas vezes nós estamos trabalhando mais
com o nosso intelecto do que com o poder de Deus. A Bíblia fala sobre transferência de riquezas. Sabe o que acontece? Quando nós começamos a sermos íntimos do Espírito Santo de Deus, Ele começa a fazer através de você. Porque a palavra fala que Ele procura aqueles que o buscam e o adoram, aqueles que o buscam verdadeiramente, em espírito e em verdade. E aí, não pense você que é simplesmente dons novos, entende? Dons de cura, dons de profecia, isso também, esses são os dons. Mas Ele começa a trazer a você novas ideias. Ele começa a apresentar a você os amigos dele. Ele começa a te apresentar aquele sócio, aquele parceiro que vai fluir com você em um determinado negócio. Foi assim com José. José foi fiel no pouco. E ele trouxe a José a capacidade de interpretar sonhos. Só que muito além disso, ele trouxe a José a capacidade de também fazer o quê? Ser o segundo maior gestor de todo o Egito. Ou o maior gestor de todo o Egito. Então, quando nós aprendemos a orar, quando nós aprendemos a desenvolver a nossa vida de oração, nós começamos a desenvolver a nossa própria vida. Nós começamos a nos tornar pessoas com virtude. Nós começamos a ser pessoas que agem com sabedoria. Nós começamos a ser ousados. A palavra diz que Deus não nos deu um espírito de timidez. Quantas pessoas tímidas, diante de momentos onde você deve exercer a sua autoridade, você recua. E quando nós começamos a orar de forma específica, nós começamos a desenvolver a nossa fé. Porque nós começamos a mensurar aquilo que realmente foi feito, aquilo que realmente Deus realmente trouxe através da oração. Então, nós somos um povo, a palavra fala que nós somos escolhidos por Deus. A palavra fala que Ele nos tornou sacerdotes reais. A palavra diz que Ele nos chamou para reinarmos com Ele das regiões celestiais. Por que somente poucos vivem isso? Vive isso quem realmente o ama, e quem o ama, o busca. Então, em nome de Jesus, meu irmão, eu quero te incentivar, eu quero te provocar a você desenvolver a sua vida de oração. Eu quero que você ouça a última mensagem, comece a praticar aquilo que nós trouxemos. Não deixe para orar em horários vagos, você precisa de horários específicos de oração. Senão sempre vai ter coisas que vão entrar no lugar. Não foi na academia? Aí o que você faz? Não, vou na academia, depois eu oro. Aí quando você chega da academia, você está cansado, você quer comer, você quer tomar um banho, até você ver, já deu hora de dormir, já deu hora de ir para o trabalho. Se você não tem um horário fixo de oração, você é levemente levado a substituir a oração por aquilo que é material, por aquilo que é tangível, por aquilo que você está no dia a dia trabalhando. Então você precisa de um horário fixo de oração. Quem começou a cumprir aqueles 5 pontos que nós trouxemos da semana passada? Amém. Nós trouxemos aqui alguns pontos para que nós venhamos a fazer de experimentação na nossa vida, de desenvolvimento da nossa maturidade espiritual. E nós falamos a respeito de orar com 5 pontos específicos. Eu vou compartilhar com vocês hoje novamente, bem rapidamente aqui, para que você comece a praticar tudo isso. Então, nós falamos que nós escolheremos 5 pontos para orarmos, 5 temas para orarmos sobre eles. E nós falamos que pelo menos um desses temas, um desses pedidos, daquilo que você vai apresentar a Deus em oração, deve ser a favor de outra pessoa. Nós entendemos que a palavra diz, abre em 1 Timóteo 2, 1 a 2. 1 Timóteo 2, 1 a 2. Diz assim:
Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Orar pelo próximo tem a ver com uma vida pacífica. Talvez você está vivendo uma vida onde talvez você até tenha uma vida tranquila financeiramente, nos seus negócios, naquilo que você empreende, mas você não tem paz. A palavra associa também a paz a agir em prol do próximo. Eu compartilhei que um determinado irmão compartilhou comigo um processo difícil que ele estava vivendo no seu casamento. E ele falou assim: Davi, nós estamos quase divorciando, a gente está lutando, está aquela coisa. E aí eu virei e falei com ele assim: meu irmão, você precisa pedir ajuda, vai conversar com o seu pastor, chama ele para ele poder aconselhar vocês, orarem juntos. Sabe o que ele falou? Ele falou o seguinte, Igor. Ele falou assim: ô Davi, mas meu pastor já tem tanta coisa, é tanta gente que chega todo dia compartilhando problema, trazendo situação. Nossa, eu não quero ser mais um peso, mais uma situação. Aí sabe o que eu disse para ele? Eu falei assim: meu irmão, a sua intenção é boa. O seu pensamento no sentido de poupar é genuíno, é bom. Mas não só porque é bom quer dizer que está certo. E eu trouxe a comparação daqueles homens que estavam levando a arca de aliança e um dos bois tropeçou, a arca foi cair. E olha a intenção maravilhosa daquele homem, daquele soldado de Davi. Ele prontamente se colocou para segurar a arca. Por quê? A arca do meu Deus cair no chão? Não vai não. Minha intenção? Boa, sim ou não? Mas atitude errada. A Bíblia fala que ele foi morto fulminantemente. Não quer dizer que é porque é bom, é certo. Então eu falei com ele assim: a sua intenção é boa, mas a sua atitude está errada. Sabe por quê? A palavra mostra que Jesus, quando ele estava caminhando com seus discípulos, vindo de viagem, ele parou ali em Samaria, e aí diz que ele viu uma mulher perto do tanque, se aproximou dela e falou com os discípulos: pode ir, eu vou ficar aqui. Todos eles cansados, com fome. A palavra diz que os discípulos foram buscar algo para eles comerem, e Jesus começou a fazer o quê? Tirar de si para alimentar uma samaritana, para alimentar, que eu falo espiritualmente, trazendo conhecimento. E aquela mulher, a palavra fala que ela se tornou a maior evangelista ali de toda a sua cidade. E diz que quando os discípulos voltaram, eles olharam para Jesus e ele estava como quem estava alimentado, revigorado, algumas versões dizem. Por quê? Sendo que ele estava cansado da viagem, com fome, os discípulos foram buscar comida. Por quê? Porque quando você tira de si para alimentar a outros, o próprio Espírito Santo de Deus te fortalece, te renova. É um princípio da palavra que nós acabamos de ler. Muitas vezes você não tem paz na sua vida, as coisas parecem não fluir, porque você só ora para você mesmo, você só pensa em si mesmo, você não consegue orar pelo próximo, você não consegue interceder genuinamente por quem está do seu lado, você não se preocupa com aquele que está sentado no banco na cadeira do lado do seu trabalho, ou aquele que está do seu lado aqui na igreja. Você se afunda em seus próprios problemas, e só pensa em você e em si mesmo, e na sua própria família, e você não pensa em mais ninguém. A paz está associada a você também fazer pelo outro. Por isso que a Bíblia diz que a alma generosa, ela prosperará. Prosperar não tem a ver só com dinheiro. Prosperar tem a ver com dinheiro, mas também tem a ver com paz, tem a ver com saúde, tem a ver com plenitude da presença de Deus. Isso é prosperar. Então, nós falamos que o primeiro ponto desses 5 temas, o primeiro tema, ele deve ser por uma outra pessoa. Orar genuinamente. Mas para você orar por uma outra pessoa, não basta eu pegar. Por exemplo, eu não conheço, por exemplo, um determinado irmão que está aqui, e eu falo o seguinte: o irmão Messias, não sei de nada da vida dele. Começo a orar por ele: oh Deus, abençoa o Messias. Não, isso não tem poder, isso não tem eficiência. Deus pode fazer, mas não costuma ser assim. Para que eu possa orar por um Messias, eu tenho que conhecer o Messias, eu tenho que saber das dores do problema dele. Isso te leva a viver o que a Bíblia ensina, que é amar o próximo como a ti mesmo, sair da sua individualidade. Por isso que nós fazemos os GCs para, de uma certa forma, ajudar as pessoas a se conectarem, a conhecerem até as dores e os problemas uns dos outros. Então, você vai ter que começar a conhecer quem está do seu lado, não superficialmente, de forma um pouco mais profunda. Esse foi o primeiro ponto. Nós vamos praticar isso, amém? A igreja toda vai praticar isso. Então, nós vamos orar pelo próximo. Então, o segundo ponto: seja uma busca de um dom espiritual. Então, o primeiro, orar em favor da outra pessoa. O segundo será
em busca de um dom espiritual. 1 Coríntios 12, 8 a 10. 1 Coríntios 12, 8 a 10. Quantos podem dizer um amém com força? Nossa, esse é com força, misericórdia. Quantos podem dizer um amém com força? Glória a Deus. Nem, hein? Mais uma vez. Quantos podem dizer um amém com força em nome de Jesus? Aí. Glória a Deus. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé pelo mesmo Espírito. A outro, dons de cura pelo mesmo Espírito. A outro, poderes para realizar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outro ainda, interpretação de línguas. Pode colocar o 11, por favor. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui a cada um como quer. E a palavra nos diz, busque veementemente os melhores dons. Então, quando você ora pelos dons, existem dons que edificam você mesmo, como dom de línguas. Existem dons que é para servir no corpo. E todos nós somos parte do corpo. Eu preciso que você comece a fluir na palavra de conhecimento. Eu preciso que você comece a fluir no dom de profecia. Nós precisamos, como corpo, que você comece a fluir no dom de interpretação de línguas, para discernir aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando. Como corpo, nós precisamos. Para a edificação da igreja, eu preciso, porque eu preciso de você. Assim como vocês precisam de mim. Então, nós devemos buscar os dons espirituais. Amém? Glória a Deus. Então, o terceiro tema, nós devemos buscar pelo fruto do Espírito. Só que nós vamos orar de forma específica. Quem orar por um dom, não vai, Deus, manifesta os dons em mim, não. Você vai escolher um dom, você vai orar por ele. Dom, voltando um pouquinho antes, né, só para voltar na especificidade. É o dom de línguas que você quer? Busque ele incessantemente, durante 60 dias. 60 dias. É fluir nos dons de palavra de conhecimento, de palavra de sabedoria, mas você precisa ser específico. Específico. Não peça, Deus, qual que é o melhor dom? Me dá o melhor dom? Não. É o dom de cura. Senhor Jesus, use as minhas mãos para curar. Senhor Jesus, use as minhas mãos para curar. Eu quero poder tocar, Deus, e levantar um paralítico. Eu quero chegar, Deus, no hospital de câncer, orar e levantar uma criança daquela maca, Deus. Permitir com que ela seja curada, aquele tumor seja extirpado da sua vida. Ore especificamente. Amém? E também nós iremos no terceiro, orar por um fruto do Espírito. Então, olha o que diz Gálatas 5, 22 a 23. Gálatas 5, 22 a 23. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Volta no versículo 22. Quantos aqui precisam dentro da sua casa de ser mais amoroso? É normal você às vezes não ser amoroso se você não recebeu isso dentro da sua casa. Está tudo bem, gente. Quantos viveram com pais que eram talvez muito rigorosos ou não sabiam expressar amor? Isso é normal. Não tem nada de escândalo nisso. O que não é normal é você permanecer dessa forma. Davi, meu pai, nunca falou que me ama, nem minha mãe, então não sei falar para meus filhos. Está tudo bem. Só não está tudo bem você continuar assim. Então comece a buscar Deus, eu quero ser mais amoroso. Deus desenvolve, Deus, o amor na minha vida. Eu quero de verdade ter o prazer de orar nos olhos dos meus filhos e falar da minha esposa, eu te amo. Eu quero ser uma pessoa amável. Eu não quero ser essa pessoa dura porque eu fui passado por um processo tão duro que eu me tornei duro demais. Deus, me ajuda a ser mais amoroso. Me ajuda. Você tem que ser específico. Você vai escolher um desses frutos do Espírito para orar por ele. Um. Quantos precisam da alegria? Nós falamos aqui, pessoas que são carrancudas. Eu conheço homens que já compartilharam comigo que ele prefere trabalhar a maior parte do dia para chegar em casa só à noite, na hora de dormir. Porque quando chega em casa, aquela mulher rancorosa, brava, que só briga. Da mesma forma, quantos homens também são rancorosos, cara fechada, não conseguem dar um sorriso. A alegria é um fruto do Espírito, meu irmão. Nós precisamos ser alegres, porque a palavra fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É um dever seu buscar isso. Mas o que está lhe faltando? O que você precisa dentro da sua casa? É mais paciência? Tem homem ou mulher que não tem paciência com seu marido, com sua esposa, ou dentro do seu trabalho, com seus funcionários, seja com quem for. Meu irmão, comece a buscar a paciência. Mas você precisa ser o quê?
específico em nome de Jesus. Específico. Busque de forma específica. Apresente ao Senhor até que o seu coração seja transformado, até que você aprenda a orar da maneira certa, até que Deus venha trabalhando no seu coração e esse fruto ele vai começar a ser notado por todo mundo, porque a árvore quando dá fruto todos conseguem ver. Amém? E os outros 2 pontos, você vai orar por aquilo que você quiser. Amém? Então, nós falamos de 5 temas pelos quais nós vamos orar durante 60 dias, de forma totalmente específica. O primeiro, interceder por alguém, por alguma causa de alguém, seja qual for essa causa, mas de forma específica, e tem que ser uma outra pessoa. O segundo, orar de forma específica por um dom espiritual, em específico sobre aquele que mais arde em seu coração. Em terceiro, buscar do Senhor um fruto do Espírito que mais está te fazendo penalizar sua própria família, seus próprios funcionários, seus próprios relacionamentos. E os outros 2 temas, você vai apresentar a Deus de forma específica, aquilo que você precisar, aquilo que você necessitar. Amém? E então nós falamos de ter um horário em específico para apresentar isso a Deus. Amém? Então eu quero terminar com uma frase de John Wesley que nós falamos aqui nos 2 últimos cultos, eu quero reforçar. Uma oração vaga, ela produz uma fé vaga. Uma fé vaga produz uma vida vaga. E uma vida vaga, por mais religiosa que ela pareça ser, não transforma nada. Então se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos praticando isso e nós praticaremos isso constantemente. Nós falamos do testemunho da irmã Alcione, que participa com a gente nos GCs, vem com a Andréia, onde uma amiga que ela conhecia há muitos anos, uma cliente dela, de muitos anos, acho que mais de 7 anos que se conheciam, ela notou que aquela mulher estava, em um determinado dia, angustiada, entristecida, e ela fez uma pergunta que todo mundo faz quando você encontrar alguém. E aí, como é que você está? É a pergunta mais natural de se fazer, né? E aí, tudo bem? E essa mulher respondeu, tudo bem. Só que ela não foi superficial. Alcione não foi leviana. Ela se importou verdadeiramente, entende, Messias? E ela disse que ela perguntou a essa amiga dela, falou assim, atendeu ela, fez o que tinha que fazer. E aí no final, disse que ela perguntou que, olha, você me falou que está tudo bem, mas seu semblante está diferente. Ela, não, está tudo bem. Falou assim, não está. Eu te conheço há tantos anos, eu nunca te vi assim. O que está acontecendo? Isso é amor. Quem ama se preocupa. Você não precisa amar só quem é da sua família. Você tem que aprender a amar o próximo. E aí disse que quando ela perguntou de forma específica, o que está te afligindo? Por que seu rosto está caído? Você não é assim. Essa amiga compartilhou que ela tinha feito uma cirurgia, o corpo dela rejeitou, não estava cicatrizando, teria que tirar ali o que ela colocou, procedimento estético, teria que desfazer o que foi feito. Além do seu corpo talvez ficar ali com queloide, deformações, né? Talvez ali na cicatrização. E aí a Alcione disse para essa mulher assim, eu posso orar por você? Aí a mulher disse que abriu os olhos para ela assim, pode. Ela chamou essa mulher para o banheiro, impôs as mãos sobre ela e falou, Espírito Santo, eu declaro sobre a vida dela a cura. Eu declaro que a sua pele, os seus tecidos, os seus órgãos, o seu corpo vai aceitar essa cirurgia. Eu declaro que ela não vai precisar fazer essa cirurgia agora de retirada disso, daquilo. Orou por ela ali no banheiro. A cirurgia já estava praticamente marcada para poder fazer remoção, fazer ali toda a situação para protocolar, para poder fazer a cirurgia. Já não tinha mais como. Fizeram de tudo, medicamentos, tratamentos, nada resolveu. Após essa mulher ter ousadia e orar de forma específica, eu declaro a cura sobre ela. Eu declaro que ela não vai precisar tirar o que ela colocou. O tecido dela vai regenerar. Entende, Vitória? Sabe o que aconteceu?
essa mulher foi curada. O seu tecido recuperou milagrosamente. Nem o médico entendeu o que aconteceu. Ela não precisou retirar ali a sua prótese, refazer procedimento, ficar com o corpo deformado. Deus curou aquela mulher 100%. Amém? Então seja específico em suas orações. Se preocupe verdadeiramente por quem está do seu lado. Pratique a palavra. Nós vamos orar agora pela Dora. Ela foi membro aqui da igreja e está precisando de uma cura com relação à sua saúde. Nós gostamos sempre de pedir de forma específica qual é aquele problema. Mas em situações assim, nós oramos da mesma forma. Sabemos que Deus conhece tudo, sonda todas as situações. E nós cremos que mesmo que não saibamos exatamente o que é, Ele pode curar. E nós vamos declarar a cura. Amém? Se Deus vai curar, cabe a soberania dEle. Mas cabe a nós não perguntar, Deus, o Senhor quer curar? Não, cabe a nós decretar a cura, orar. Cabe a nós acreditarmos verdadeiramente no que a palavra nos instrui a fazer. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Deus, e nós queremos nesse momento, nós temos solidariedade, Deus, com a Dora, Pai. Deus, nós não sabemos exatamente o que ela está passando. Nós nem sequer sabemos se ela está em casa ou no hospital. Senhor Jesus, mas nós te pedimos, com o teu poder, Pai, cura a vida dela nesse momento. Ó Deus, restaure a sua saúde, Deus. Restaure, Deus, os seus tecidos. Deus, toca, Deus, o seu sangue nas suas células, Senhor Jesus. Pai, o Senhor pode todas as coisas. Nós clamamos, Deus, pela vida dela. O Senhor é um Deus misericordioso, bondoso. O Senhor tem prazer na prosperidade dos teus filhos. Senhor Jesus, nós oramos, nós declaramos sobre a vida dela a cura, Pai. Nós queremos, Deus, ouvir aqui o testemunho da Dora, Pai. Senhor Jesus, nós declaramos em nome do Senhor Jesus o seu corpo restaurado. Nós declaramos, Deus, em nome do Senhor Jesus, que agora, nesse momento, Deus, ela começa a ser tocada por Ti. Pelo Teu sangue nós temos direito à cura. Como irmãos, como corpo, nós nos unimos, Deus. Deus, Ele é em defesa, em favor da nossa irmã. Como aquele, Deus, no nosso corpo, as células brancas, Deus, os glóbulos brancos vêm para poder, Deus, trazer ali uma proteção. Nós queremos nos unir, Deus, nos juntar, Deus, em proteção, em oração. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós rechaçamos toda a enfermidade. Nós rechaçamos tudo que se levanta na vida dela, seja, Deus, de origem simplesmente biológica, ou seja, provocada de uma forma espiritual. Não nos interessa. Nos interessa, Deus, que o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, Pai, restaura a sua saúde. Nós nos unimos em oração. Nós cremos no Teu poder. Deus, nós cremos que o Senhor é um Deus que ama, Deus, a alegria do Teu povo, do Teu filho, da Tua filha. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Obrigado, Deus. Nós queremos fluir nos dons do Senhor. Nós queremos servir ao nosso corpo, Deus, através dos ministérios, dos dons. Senhor Jesus, nos ajude a florescer nos frutos do Espírito, para que o nosso lar seja um lar alegre. Ó Deus, haja gozo em nossa casa, Pai. Deus, para que haja realmente, Deus, um deleite em nosso lar, em nossa casa. Deus, comece, Deus, agora em nome de Jesus a abrir, Deus, a mente de cada um que está aqui. Deus, que trabalha dentro dos seus negócios. Deus, que trabalha em alguma empresa. Nós queremos acessar a Tua mente, Pai. Nós queremos ser transformados pelos Teus pensamentos, renovados por Ti, Pai, no espírito do nosso entendimento. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nós rechaçamos esse momento, tudo que se levanta, Deus, para trazer frieza espiritual. Nós nos levantamos nesse momento, tudo que se levanta para trazer divisão. Nós nos levantamos nesse momento, Deus, nós nos levantamos como uma igreja unida, Deus. Deus que conhece a sua identidade, que conhece o seu real propósito. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque temos a oportunidade de congregarmos. Obrigado porque temos a oportunidade de amar um ao outro. Obrigado porque temos a oportunidade de termos uma palavra que nos ensina, que nos exorta. Ó Deus, que nos incentiva, que nos instrui, que nos capacita. Ah Deus, o que seria de mim, Pai, se não fosse a Sua palavra? O que seria de nós, Pai, sem a Tua palavra? Um bando de homens, mulheres egoístas, amantes de si mesmos, amantes somente de Deus, dos prazeres desse mundo, Pai. Pervertidos, sem valor moral, sem justiça. Mas a Tua palavra nos traz justiça. A Tua palavra nos traz o valor moral. O Teu Espírito Santo, Deus, nos conduz.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Nós declaramos que nós somos e nós seremos e cresceremos, Pai, no conhecimento da Tua Palavra, e seremos transformados por isso. Seremos uma igreja cheia dos dons do Senhor. Seremos uma igreja que Deus, em sua totalidade, seremos cheios dos frutos do Espírito, Pai. Oh, Senhor Jesus, obrigado, Pai. Nós precisamos de Ti. Obrigado porque nós não precisamos sentir alguma coisa para orar. Nós precisamos só orar. Obrigado, Pai. Nós declaramos em nosso meio agora, o Senhor Deus trazendo a transformação de cada coração. Abra seus lábios, meu irmão. Comece a orar agora, nesses minutos finais. Abra os seus lábios. Nós falamos aqui sobre oração. É para você praticar. Tudo que é falado aqui não tem a intenção simplesmente de você ouvir e voltar para casa. É para mudar, transformar a sua vida. Então, em nome de Jesus, comece a orar. Feche os seus olhos. Se os seus olhos estão abertos, distraídos, isso pode te levar a se distrair. Em nome de Jesus, tenha temor diante da presença de Deus. Tenha temor, respeite, honre a presença do Senhor. Busque-o verdadeiramente. Abra os seus lábios, pratique. Se não sabe o que dizer, comece a agradecer. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Oh, Senhor Jesus, nos traga, Deus, a tua transformação, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Jesus, age em nosso meio, Pai. Age em nosso meio, Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Senhor Jesus, nos conduza, Pai. Nos conduza, Pai. Nos conduza, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai.